O Japão acabou de mudar uma lógica que vigorava no mundo desde 95. E isso pode afetar os mercados como um todo. Por conta disso, eu recebi a seguinte pergunta lá na comunidade FMI. Boa tarde, Luan. Observando essa movimentação do mercado com relação aos juros do Japão e o impacto não só no carry trade, como também nas alavancagens das empresas, de uma forma global, o que podemos esperar do futuro e como se proteger ou até mesmo tirar proveito? Essa pergunta é importante porque vai mudar completamente a lógica. O que está acontecendo agora vai mudar a lógica de financiamento dos mercados globais. Você vai entender o porquê. Aí tem a outra pergunta. Será por isso muitos estão indo para o ouro ou fazendo mais reserva de capital? Primeiro, vou começar por essa pergunta aqui, porque de fato está acontecendo. O ouro ultrapassou $4.500 a onça Troy. Recorde histórico e não para de renovar máxima. Quando você olha aqui para a evolução do ouro, ele vinha andando de lado entre 2020 até 2023, depois disso não parou de subir. Cuidado com a euforia. Já deixo claro o seguinte, comprar nessa alta aqui é um grande perigo, um grande perigo. Cuidado com o FOMO, que é o medo de ficar de fora dessa alta. É um medo imperceptível, você não percebe, todo mundo tem. Mas quando você toma consciência, você consegue mais autocontrole. Mas, já antecipo o seguinte, essa alta do ouro não necessariamente tem a ver com essa nova dinâmica no Japão, dos juros no Japão, que eu já vou te explicar o que está acontecendo. Porque essa alta tem muito a ver com o enfraquecimento do dólar. Luan, o dólar está enfraquecendo? Sim, o grande motivo é a tendência de queda do juro americano. O juro americano começou a cair. E essa expectativa de queda do juro americano, ainda para 2026, enfraquece a moeda americana, o dólar. Como assim, Luan? Viu? Quando que a moeda americana fica atrativa? Quando o juro está muito alto, relativamente alto. Que daí os investidores olham para os Estados Unidos, para os títulos do governo e falam assim: eu vou ganhar um bom juro ali com uma segurança alta em dólar. Então eu vou colocar meu dinheiro lá, percebe? Agora, quando esse juro começa a cair, o pessoal começa a querer correr mais risco para obter um retorno mais razoável. Então sai dos títulos públicos americanos. É assim que o capital se movimenta. Como o juro está caindo, o dólar fica mais enfraquecido, o dólar se desvaloriza. E esse é um fenômeno global. O dólar se desvalorizando em relação a diversas outras moedas, não só em relação ao real. Ou seja, as pessoas não estão demandando, comprando dólares porque ele está, entre aspas, rendendo pouco, com esse juro em queda. E aí o ouro, reserva de valor milenar, acaba sendo uma alternativa. Isso aqui começou com uma demanda forte por ouro lá na China, na Índia, e vem sustentando também em outros países, além de investidores institucionais. Mas cuidado com essa alta. É uma commodity, é muito volátil. A qualquer momento o pessoal pode despejar no mercado e você vai perder dinheiro se comprar agora no topo. Mas enfim, o que está acontecendo no Japão? Olha só a manchete. Japão eleva juros ao maior nível em 30 anos. Desde 95 não se via um juro tão alto no Japão. Porque o Japão, ele venceu uma bolha que estourou na década de 90 e a partir disso viveu um período prolongado de deflação. Por conta disso, o Banco Central japonês manteve as taxas de juros em patamar de até 0,5, mas na maior parte do tempo até negativo, para evitar a deflação. E isso aconteceu por décadas. Só que agora, como a inflação japonesa está acima da meta de 2%, o Japão precisou tomar medidas drásticas. A gente sabe que quando a inflação está acima da meta, é o que a gente está vivendo aqui no Brasil, o Banco Central ele tem que ir lá e aumentar o juro. E pela primeira vez em 30 anos, o juro atingiu 0,75. Pode parecer pouco para você que vive no Brasil. Saiu de meio para 0,75. Mas a gente está falando de uma alta em termos percentuais de 50%. Você encareceu muito o dinheiro japonês. E isso tem impacto global, de fato, que pode não ser experimentado já de imediato, pode levar tempo para aparecer nos mercados, especialmente com volatilidade, com quedas bruscas, mas eventualmente vai acontecer. Porque, não sei se você sabe, e aí tem a ver com a pergunta aqui do nosso amigo, carry trade é basicamente uma operação nos mercados em que você pega dinheiro barato em um país e aplica em outro país que paga mais juros. Simples assim, claro, em essência. E o Japão, ele é um fornecedor de liquidez mundial, Banco do Japão. Ele que vai definir o quanto os mercados serão financiados de maneira barata. Então,
qual que era a lógica que vigorou por muito tempo? Eu vou pegar dinheiro no Japão com uma taxa de até 0,5%, geralmente negativa, e no caso, o próprio japonês, SoftBank, por exemplo, vou pegar essa montanha de dinheiro barato, vou aplicar em títulos públicos americanos que me pagam 3 a 5%, sei lá, depende do momento. Isso agora está acabando. Porque de um lado, pensa numa balança. De um lado você tem agora o dinheiro japonês encarecendo e tem gente que já está devendo, claro, né? O carry trade ele está acontecendo o tempo inteiro. O pessoal faz até isso para comprar Bitcoin e se alavancar em Bitcoin. Esse pode ser um dos motivos pelos quais o Bitcoin em 2025 não subiu, mas perfeito. Então aqui o dinheiro japonês encarecendo. Então aqui eu tenho um passivo, eu que fiz o carry trade, um passivo crescente. E do outro lado da balança, o que eu tenho? Eu tenho o juro americano caindo, então está rendendo menos. Então começou a apertar, o spread ficou mais apertado, a diferença ficou mais apertada. E é um problema, porque aqui a gente está falando da taxa de juros de curto prazo. O juro de mais longo prazo está maior, de tal modo que ficou muito apertado. Você quase não tem spread. Por conta disso, a gente vai começar a enxergar a médio e longo prazo uma menor liquidez nos mercados. O dinheiro japonês encareceu. Veja só, ali eu falei de curto prazo. O dinheiro que realmente importa é o de mais longo prazo. O rendimento dos títulos de 10 anos alcançou mais de 2% e de 20 anos, quase 3%. Então a gente está batendo 3% longo prazo. Juro americano de longo prazo, 5, 6%. Spread ficou muito apertado. Está beirando 2%. Cara, 2% é um risco muito alto. E aí você pode ter um movimento de zeragem de posições. Quem está fazendo carry trade começar a zerar posições para honrar o compromisso no Japão. E veja, não à toa que com base nessa lógica que está sendo quebrada agora, o Japão até então era o maior detentor estrangeiro de dívida pública americana, detendo mais de 1 trilhão, 1,2 trilhão. Isso tende a mudar. Então, a gente vai acabar observando, provavelmente, nos próximos anos, uma redução desse volume de título público americano nas mãos do Japão. Então veja, o Japão é um grande fornecedor de liquidez. Isso tende a mudar. Se eu tenho um dinheiro mais caro, fica mais difícil de eu financiar inteligência artificial, se especula ser uma bolha financeira, fica mais difícil de financiar as próprias empresas do S&P 500 que não param de voar. Olha só nesse ano, talvez você não tenha percebido essa alta no S&P 500 porque você investe através do IVB11, por exemplo. Mas o S&P 500 subiu 18%. O S&P 500 que não para já há alguns anos de subir 15 a 20%. Isso é loucura. É doideira isso, desde a pandemia. E um dos grandes motivos, não tenha dúvida, dessa alta toda, é o dinheiro barato no Japão. Só que tem um grande problema nessa alta. O dinheiro, ele está sendo concentrado em pouquíssimas empresas. Então essa alta na bolsa americana não reflete o crescimento da economia americana, mas sim o crescimento de um seleto grupo de empresas, que a gente chama de Mag 7. Ou até mesmo, se você estender um pouco mais, as 20 maiores. Então, no universo de mais de 500 empresas, as maiores dos Estados Unidos, apenas 20 concentram mais de 60% de todo o volume negociado, de todo o dinheiro. É basicamente o princípio de Pareto em ação. Só que você cria uma situação bastante artificial, dependente de um dinheiro barato, de muita liquidez. Deixa eu te mostrar uma coisa. Para isso eu vou utilizar aqui esse ETF, o VOO, que ele reflete o S&P 500. E o que está acontecendo hoje? Hoje, o índice preço-lucro, esse PE aqui, é preço-lucro em inglês, no S&P 500 está em 28,4 vezes. Ou seja, ao comprar S&P 500 hoje, você está aceitando pagar mais de 28 vezes o lucro atual das empresas do S&P 500. Você acha razoável? Isso significa que você está aceitando um retorno anualizado de apenas 3,5%. Que, Luan? 3,5%? Sim. Mas por que o mercado aceita pagar para receber só 3,5% em ações? Porque o mercado está esperando muito crescimento. Então, se a empresa... Vamos lá, só para você ter uma ideia. Tá, eu estou pagando 28 vezes lucro. Mas vamos supor que no ano seguinte a empresa que eu estou investindo a 28 vezes lucro, ela dobre o lucro dela. Agora eu não estou mais pagando 28 vezes, é 28 dividido por 2. Então, eu estou pagando 14. E se ela dobrar de novo, eu estou pagando 7. Aí em 2 anos, já cai para 7 vezes lucro. A minha perspectiva de retorno inicial, que era de 3,5, agora passou a ser de 14%. É assim que funciona, o mercado é especulativo. As pessoas pagam por expectativa. Só que quando a expectativa é frustrada, você sabe o que acontece. Bom, então você sabe que há uma grande expectativa aqui. E o que é mais curioso é que o mercado está aceitando um yield de 3,5 e é justamente esses 3,5 que é o juro de curto prazo na economia americana. 3,5 a 3,75, com tendência de queda. Então veja que na economia americana, basicamente o mercado está aceitando o quê?
Eu ganho 3,5 no Tesouro, então basta eu ganhar 3,5 nas empresas. Para mim isso é insanidade, mas tudo bem. É o que o mercado está precificando por causa do crescimento. E aí, não à toa que quando você pega aqui, ó, no Investidor 10, você consegue olhar aqui para stocks, tá? Internacional aqui, você vai notar o seguinte, ó. Vamos começar aqui com as maiores do S&P 500. Índice preço-lucro, 43 vezes. Nvidia. Apple, 36 vezes. Google, 30 vezes. Microsoft, 34 vezes. Amazon, 31. Meta, 28. Broadcom, 70. Tesla, não é brincadeira, passou de 100 vezes lucro. Berkshire Hathaway, tá de fora dessa lógica. Tá vendo por que você tem que ser mais atento? A Eli Lilly, do Monjaro, 52 vezes. Então é assim, cara. É isso que você tem hoje na economia americana. Só que muito desse topo aqui, ó, especialmente Nvidia, Broadcom, é basicamente corrida pela IA. Só que a lógica desse dinheiro barato no Japão tá acabando. Sendo assim, agora fica mais claro o porquê da preocupação do nosso amigo, quando ele diz que o impacto não só no carry trade, que começa a minguar, né? Que agora o spread ficou muito baixo, como também nas alavancagens das empresas de uma forma global. Sim, a dívida vai ficar mais cara quem pegou dívida no Japão. Então muda a lógica de alavancagem financeira. Juro americano caindo, juro japonês subindo. É isso muda tudo. Como se proteger ou até mesmo tirar proveito? Não é ouro no topo histórico, loucura fazer isso. Como tirar proveito? Olha, só se você for maluco de querer operar vendido nesse mercado eufórico. Seria uma maneira de você tirar proveito. Porque com o dinheiro mais escasso, menor liquidez, você pode acabar esperando uma forte correção nesse mercado, que já está bastante precificado. Quando vai acontecer, ninguém sabe. Esse é o grande perigo de tentar tirar proveito. Você vai ficar operando vendido por muito tempo, isso é muito arriscado. Não recomendo de maneira nenhuma. O melhor é sempre estar comprado em ativos mais seguros. E aí a lógica é a seguinte: se hoje eu tenho um mercado concentrado nas maiores do S&P 500, eu deveria então redistribuir a minha carteira ou direcionar os novos aportes para mercados esquecidos e mais resilientes. Então eu diria o seguinte: empresas da economia americana muito mais baratas, por exemplo, small caps de valor que negociam abaixo de 15 vezes lucro, ou então, o que é até melhor em um cenário de crise, focar nas empresas de serviços essenciais. No Brasil, por exemplo, ou até na economia americana, se você quiser. Se você quiser dolarizar um pouco seu patrimônio. Mas no Brasil é mais tranquilo. Você tem excelentes empresas aqui de serviços básicos. Até commodity pode ser um item muito valioso. Então eu diria o seguinte, e aí se conecta com a pergunta de um outro membro da comunidade FMI que perguntou se é momento de fazer caixa. Especialmente porque o Ibovespa subiu 33% nesse ano. E aí eu diria o seguinte para você. Você acha que a Bolsa Brasileira está cara? Alô, eu acho que sim. Então, tem que fazer caixa. Agora, se você entende que a Bolsa Brasileira não está cara, então não há por que você sair vendendo posições para fazer caixa. Ah, mas eu não quero vender, eu só quero segurar a caixa através dos meus novos aportes e dividendos. Beleza, tranquilíssimo. Mas existem ações no Brasil que não subiram nesse ano, até caíram. E aí dificilmente elas vão acompanhar uma correção de mercado eventual no ano de 2026. Que elas já não subiram, elas serão menos afetadas, salvo se tiver alguma questão envolvendo a própria empresa. Mas uma questão macro não vai atingir tanto essas empresas que não se valorizaram. Então, em relação a estas, eu não vejo tanto problema em você eventualmente fazer aportes nesse momento, desde que você respeite ali o seu asset allocation. Não tem problema. Então é muito relativo, depende do caso. Então não dá para eu dizer assim, de maneira absoluta, tem que fazer caixa, que a bolsa tá cara. Uma coisa é você encontrar algumas ações de Bovespa que ficaram mais precificadas, mas existem outras que sequer subiram. Então foco nas empresas individualmente, não na bolsa como um todo. Até a bolsa americana tem ativos que valem a pena, mas no geral, quando você se expõe a índices, aí que mora o problema. Então se você investe através de um ETF do Ibovespa, aí sim, você tem que ser mais cauteloso. Se você investe através de um ETF de S&P 500, tem que ser mais cauteloso. Agora, quando você segue pelo stock picking, quando você pode fazer isso, aí você consegue, né, achar aquelas empresas que mesmo em mercados de alta, você ainda pode aportar, aproveitar esses momentos. Essa é a vantagem do stock picking em relação à gestão passiva. E aí, como que você encontra essas empresas de serviços essenciais? Fácil. Você vem aqui no Investidor 10, vai aqui em ações, setores, vou em todos, mas eu vou fazer o filtro aqui. Eu vou filtrar, agora eu vou aqui, ó, por água e saneamento. Eu te pergunto, setor de água e saneamento, ele resiste ou não às crises? É um setor que não dá para disruptar. E como a necessidade de saneamento no Brasil é enorme,
O potencial de crescimento aqui também existe. Então, água e saneamento é essencial para se proteger contra crises. Energia elétrica, setor super essencial. Ainda mais com a ascensão dos data centers, que exigem uma quantidade de eletricidade enorme, enorme. Você tem ainda o filtro utilidade pública, que reúne tudo. Aí você vai por aqui em utilidade pública. E ainda o filtro materiais básicos. Eu diria que esse filtro também é importante, por mais que haja muita ciclicidade, porque as commodities, elas são bens essenciais. Por mais que o setor seja muito ruim, o setor é ruim, porque tem muita competição, mas os bens que são ali produzidos são essenciais para a economia. Então, eventualmente, em crises, as commodities se tornam interessantes, mas você precisa tomar muito mais cuidado aqui. Foco na utilidade pública e também o setor financeiro, se não tiver caro, e depois você vai para os materiais básicos em momentos estratégicos. Aqui é muito mais difícil. Mas basicamente são empresas, sua forma de proteção. E a sua parcela de caixa rendendo para aproveitar momentos de volatilidade no mercado e para ser a sua segurança do dia a dia, tanto reserva de emergência quanto sua necessidade de liquidez. Estruturando dessa forma, você está protegido. Agora, tentar sofisticar demais, usar opções, comprar ouro, você vai se atrapalhar e vai acabar perdendo dinheiro. Você vai se atrapalhar, então não tenta isso. Aqui é o básico que funciona. Veja o Buffett, por exemplo. Qual é a maneira que ele encontrou de proteger a Berkshire Hathaway, agora que ele está saindo de cena? Ele aumentou consideravelmente o caixa dele, porque de fato a economia americana está super precificada, a bolsa americana, descolada da economia real. E ele não ficou tentando usar opções para isso, comprar ouro, não sei o que, sabe? Você tenta sofisticar demais, sendo que os grandes investidores de fato não ficam fazendo isso. Os que realmente venceram. E sem falar que você não vai dar conta de gerir toda essa complexidade no portfólio. Então eu diria que não deveria ir por esse caminho, ainda mais no atual momento. Mas Luan, me diz uma coisa, como que eu escolho bem essas empresas? Olha, tem diversos vídeos aqui no canal, já se inscreve, mas se você precisar de algo mais aprofundado, eu te convido a entrar para a comunidade de Formação Invest, onde eu produzo vídeos exclusivos para os membros analisando empresas. Não só vídeos, também relatórios de análise. Sou CNPI e analiso as empresas, além de fundos imobiliários. E você ainda vai ter acesso ao meu curso Formação Mira Investing, que vai te preparar para todos os ciclos do mercado financeiro e saber como escolher bem empresas, fundos imobiliários e ativos no geral. Então conheça a minha comunidade, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, QR Code vai estar na tela também. Teste por 7 dias e veja se faz sentido para você. Se não fizer, você cancela e segue a vida tranquilamente. Sendo assim, para concluir, eu diria o seguinte, que sim, poderemos ter o mercado sendo afetado por ter menos dinheiro, então se eu tenho menos liquidez, vai ter algum impacto sim, mesmo que demore a acontecer. Eu diria, no mínimo, você vai ter mais dificuldade de os ativos inflarem de preço, para dizer o mínimo, e para dizer o máximo, você pode ter uma grande correção de mercado. O ouro pode continuar sendo demandado, não muito por isso, mas porque o juro americano continua caindo, enfraquecendo o dólar. E no Brasil, você ainda dispõe de muitas ações baratas, e aí o foco deveria ser para se proteger de toda essa loucura, as empresas de utilidade pública que ficaram para trás, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Essas empresas estão esquecidas, porque o foco agora é só IA, 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 e são empresas muito mais resilientes e que dificilmente serão disruptadas, e com receitas que não oscilam muito, isso é muito importante, com exceção das empresas de materiais básicos, commodities, as quais são importantes em momentos estratégicos. E eu sei o quanto é difícil encontrar momentos bons de comprar ações de commodities. Lá na comunidade eu preparo o pessoal para ficar mais atento em relação a isso. Mas enfim, a mensagem é: não se desespere com o que está acontecendo, apenas seja mais conservador e evite a loucura da bolsa americana, porque em algum momento a gente vai ver alguma coisa acontecendo e pode não demorar, porque já está acontecendo a nova lógica de juro mais alto no Japão. Eu sei que o assunto pode não dar tanta clareza para a gente do que fazer, e de fato é assim, mas o importante é você não ficar tentando se proteger quando algo acontece. O importante é você já ter um plano. Você deveria ser conservador sempre, não só agora. Agora fica mais explícito, né? É por isso que eu sempre sustentei aqui a necessidade de ter uma parcela importante de caixa, de não ficar achando que você tem que comprar tudo de uma vez porque eu não posso prever, que na verdade é o contrário. O macro, ele não importa tanto na sua estratégia de investimento, mas ele tem sim um impacto, especialmente psicológico, porque ele vai gerar volatilidade. Tudo isso é importante. Mas agora eu quero saber o que você está fazendo. Quero que você me conte aqui como você tem agido. E para 2026, eu montei uma lista de ações brasileiras que ficaram para trás em 2025. E o vídeo vai estar aparecendo aqui na tela.